Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal para mais um quadro do Fuzencast. Para quem não me conhece, eu sou a Gisele. Eu sou o Evandro. E hoje a gente vai falar sobre a importância de criar um mostruário. A gente escolheu esse tema, a importância do mostruário, porque talvez é algo que você ainda não tenha pensado e que vai fazer muita diferença na hora de você mostrar as suas peças, o mostruário para o cliente. Porque o mostruário é como se fosse um portfólio, né, Evandro? Tudo que você cria é interessante quando você trabalha principalmente na área artística, é muito importante você mostrar para o público, possíveis clientes, para alguém o seu trabalho, porque como existe um ditado, principalmente em cidade pequena, que diz: quem não é visto nunca é lembrado. Então o mostruário é exatamente para isso, para mostrar às pessoas o que você é capaz de fazer. Sendo isso, você com o mostruário, um portfólio em mãos, isso abre muitas possibilidades para praticamente tudo que você pretende alcançar na sua área. E hoje a gente vai focar aqui, no caso do mostruário, a gente está falando de brindes, tá? Então a gente vai focar nos brindes. Porque, gente, às vezes, não sei se você já passou por essa situação, mas você está tentando explicar a peça, uma determinada peça para o cliente, você tem que explicar da melhor forma possível, mas ele não entende o que você está falando. Então, o mostruário é uma coisa mais visual, né? Mais fácil do cliente entender o que você está falando. Que às vezes é complicado, às vezes você está falando A, o cliente está entendendo que é B, e aí vocês ficam naquele dilema, e aí acaba que nenhum dos dois está entendendo o que está falando. Então, quando você mostra a peça, por mais que não seja a peça final, mas o cliente vai ter uma ideia do que você está falando. E isso vai adiantar, uns 10 passos lá na frente, para quando você for mostrar para o cliente a proposta, porque às vezes através daquelas peças que você tem ali pronta, no seu mostruário, o cliente já tem uma ideia, ou você também já tem uma outra ideia, e aí você pode produzir o produto, a peça que o seu cliente quer, né, mano? Isso. Você fez alguns tópicos aí, destrinchar cada um deles. Então, que é esse aqui, os motivos, que você deve fazer um mostruário, que o cliente precisa ver a peça, pois às vezes ele não entende o que você está falando, que é isso que eu acabei de falar, né? Isso. Vamos complementar mais um pouco, porque tem aqueles clientes que, assim, por mais que você fale, um exemplo, a peça tem um formato triangular e é vermelha. Para quem já trabalha nessa área do fusing, em qualquer área, quando você explica a sua peça, você já tem uma imagem mental, você já criou, você já sabe como que é aquela peça. Só que muitas vezes, e na grande maioria das vezes, para a pessoa que está ouvindo a sua explicação, aquilo não está muito claro, ela ainda não consegue criar uma imagem da sua peça. Então o mostruário vem exatamente também para suprir essa necessidade. Então você, com o mostruário ou o portfólio em mãos, você fala: Joana, essa peça que eu pretendo criar, uma peça com formato triangular na cor vermelha. Se a Joana tem alguma dúvida, você já mostra a peça. Ou seja, você vai ter em mãos não somente a ideia de uma peça, mas a peça já pronta, finalizada. Por mais que depois precise de alguns retoques, se você já tem ela ali em matéria, a peça física, fica muito mais fácil você determinar quais mudanças você pode ou não fazer na peça do que se ela está somente ainda no papel. Então o mostruário facilita muito o seu trabalho também por causa disso. Mais algum tópico? O outro tópico é que a partir das peças criadas você pode modificar de acordo com o cliente. Então assim, gente, o mostruário não significa que você vai fazer, por exemplo, vamos pensar em 5 modelos de peças para brindes. Não significa que você vai criar aquela peça e vai replicar depois se o cliente quiser. Não, o mostruário não serve só para isso. Você pode fazer isso também, mas o objetivo do mostruário é que o cliente veja seu trabalho e as possibilidades de criação a partir daquelas peças que você tem.
Então você vai ter as peças ali e a partir daquilo ali você pode sentar com o seu cliente, pensar em alguma outra coisa, né, Evandro? Isso. Também tem a questão da... A Gi até falou no comecinho aqui do vídeo, na introdução, não sei se a gente vai entrar nesse ponto, eu vou começar a falar aqui, se a gente for entrar nesse ponto depois, aí você já me corta. Que tem a questão também de quais os processos, você como mostruário de peça, a gente vai falar depois, então depois a gente entra nesse assunto. Então... É porque assim, gente, eu vou montando aqui uns tópicos e aí depois a gente vai complementando pra não ficar uma coisa muito... Vai e volta, vai e volta, vai e volta. Não, pra não ficar uma coisa, sei lá, chata. Então a gente já coloca uns tópicos aqui e a partir daqui a gente vai conversando. E muitas vezes os tópicos o Evandro nem sabe que eu já coloquei aqui. Então é por isso. Mas já aconteceu, gente, de caso assim da gente... tentar explicar uma peça para o cliente, a nossa ideia para ele, por mais que você tente e a pessoa não entender. Porque assim, a ideia do artista, a cabeça, a mentalidade, os pensamentos do artista é diferente do cliente final. Né? Tem gente que tipo, ou a pessoa pensa umas coisas mirabolantes que não dá para fazer, ou elas pensam assim, coisas muito simples que a gente sabe que dá para fazer coisas mais criativas. Mais criativas. Então é legal quando o cliente vê. A gente mesmo, quando a gente fala que a gente trabalha com a reciclagem artística da garrafa de vidro, a pessoa nem imagina o que a gente faz. Às vezes as pessoas pensam, ela já vem logo em copo de garrafa, ou aquelas petisqueiras com a garrafa inteira. Então assim, é difícil da pessoa imaginar nas possibilidades que dá para se fazer, né, com uma peça de vidro. Então é legal você criar esse mostruário. Acho que um 5, depende muito do que você vai fazer, porque, por exemplo, a gente trabalha de brindes, a gente já fez troféus, a gente já fez medalhas, o que mais que a gente já fez? De brinde, troféu, medalha, placa. Tem assim, placa não é diferente de troféu. Tem porta-copos. Como chama aquele negócio de peso? Peso de papel. Pezinho de papel. Tem muita coisa que dá pra fazer. Então assim, depende qual que é o seu nicho, né? Porque, por exemplo, você pode fazer, por exemplo, chaveiro. A gente não fez em grande quantidade já para uma empresa, mas a gente já tem modelo de chaveiro, se a pessoa quiser fazer, por exemplo, de brinde, chaveiro com a garrafa, dá pra fazer. Então assim, depende muito qual que é o seu nicho. Então a gente foca mais a gente já fez mais, né? Não que a gente foque mais nele, se tiver outras propostas a gente pode fazer também. Mas a gente já fez mais essas que a gente falou, que foram brindes, troféus, medalhas e placas. Essas placas que o Evandro tá falando são placas de homenagem, por exemplo. A gente já fez algumas, por exemplo, a empresa quer homenagear um cara lá que trabalha com ela há 20 anos. E aí a gente faz uma placa, fica bem legal também. Então, depende muito. Mas se você for focar nessa questão de, por exemplo, de troféu, você pode fazer uns 5 modelinhos de troféu. Não, eu foco, meus brindes é mais na área de chaveiro. Então aí você pode fazer uns 5 modelinhos de chaveiro. Não, o meu é peso de papel. Você pode fazer também uns 5 modelinhos de peso de papel. Ou o que mais? Medalhas. Você também pode fazer uns modelinhos de medalha. E aí você pode ter... O cliente fala, eu quero uma coisa para homenagear alguém. Você já tem aquela opção ali para você mostrar para o seu cliente e adaptar ela de acordo com o que ele quer, né? Isso. Quer acrescentar alguma coisa? Assim, veio alguma coisa aqui na mente enquanto você estava falando, mas acabou caindo no esquecimento. Deixa eu ver a questão. Bom, não, por enquanto não. Se eu lembrar, depois eu retorno aqui nessa parte de... Depois você corta um pouco essa parte que eu tô mastigando. Porque sim. Pessoal, não vou cortar não, vocês estão ligados que ela pediu, mas vocês viram ela mastigar aí. É só mastigar com estilo. Gente, eu coloquei aqui também uma coisa que é muito importante. Principalmente se você está começando, isso aqui vai te ajudar
a não fazer caca na hora de fechar o pedido com o cliente, que é uma base de tempo que você leva para cada peça. Assim, você saberá se consegue entregar no prazo. Quer falar? Quero, mas termina. Aí já é. É isso. Porque, bicho, seguinte, a gente já teve alguns perrenguezinhos exatamente por causa disso que a gente tá falando aqui. Que a gente criou uma peça, a gente pensou o seguinte, não, vamos criar aqui uma peça que vai ser o bicho que não tem como passar por licitação. Não é licitação. Lembra que a gente fez uma peça para alguma empresa que Azul? Ah, isso. Que aí não passa por... Porque assim, dependendo da empresa, aqui focando questão brinde para a empresa, quando você vai fazer alguma coisa para a empresa, principalmente que quem paga são órgãos governamentais, não, a sua peça tende a não ser exclusivamente seleção. Ela passa por um processo de seleção. Então você envia a tua proposta, a empresa precisa de um determinado peça, um brinde. Então você envia a tua proposta, outro artista também envia a proposta dele, várias pessoas enviam as suas propostas e aí a empresa decide qual que é o melhor custo-benefício, a pessoa que oferece o melhor custo-benefício mediante aquelas peças. Só que a gente tava com a ideia de uma peça que era um bicho, não tinha como outro artista criar uma peça exatamente parecida com a que a gente fez de garrafa de vidro com a garrafa, e essa empresa estava dando prioridade para peças feitas através da reciclagem de materiais vítricos, e a nossa peça era a única de garrafa. Então a gente fez essa peça demorada, difícil pra caramba de fazer, demorava tempo, enfim, e ela acabou, e a gente torceu, depois que a gente mandou, a gente meio que voltou atrás e torcemos para que ela não fosse selecionada. E ela foi selecionada e a empresa já fez logo em seguida a encomenda e a gente começou a correr contra o tempo para produzir essa peça. Porque por mais que o prazo de entrega fosse bastante extenso, não, fosse longo, dava tempo, essa era uma peça que tinha alguns imprevistos na sua criação. Então a gente começou a correr contra o tempo para produzir a peça, para montar o troféu, enfim. Isso que a gente está falando aqui para você toda vez que você criar um mostruário, você tem que ter ciência de quanto tempo vai demorar para você produzir cada uma daquelas peças, porque através dessa percepção sua, você vai conseguir dar um prazo para o seu cliente. Vamos supor que sua peça demora, 4 horas para a criação de uma única peça. Pensando aqui na peça do mostruário, demora 4 horas. E o seu cliente quer 100 peças para você entregar em uma semana. Olha só, e aí tem toda a logística de você pensar, calcular se dá tempo de você criar 100 peças de 4 horas cada uma no prazo de uma semana. Então o mostruário serve também não somente para você mostrar do que você é capaz, mas também para você ter catalogado aí nas suas anotações, nos seus arquivos, os dados da produção daquela peça, como matéria-prima utilizada, tempo gasto, enfim, tudo, ciclo de queima e afins. Quer complementar? E afins, no caso, materiais, se você vai utilizar tinta ou não. Mas é muito importante você ter... Você não precisa ter, exatamente cronometrar ali o quanto tempo você demora para fazer aquela peça. Mas quando você coloca a mão na massa para confeccionar seu mostruário, aquela peça, determinada peça, você vai saber, você vai ver realmente quanto tempo que ele demora, se ele dá trabalho para fazer, qual é o grau de dificuldade. Porque tem peças, por exemplo, essa que o Evandro falou, esse troféu ficou super legal, só que ele tinha, como se fala, fases de montagem, né? Porque ele, não dava para montar o troféu tudo no mesmo dia. Então ele teve processos de montagem e a cola às vezes demora um pouquinho para secar. Então ele foi complicado nesse sentido, né? Então quando você está construindo o seu mostruário, você já vai saber
Por mais que o cliente goste de determinada peça, mas você já tem que perguntar para ele, mas e daí? Que já é o nosso outro tópico, que é o prazo. Para quando você precisa dessa peça? Eu preciso de 100 peças para daqui uma semana. Dependendo do modelo que o cliente escolheu, você já vai falar para ele que, não dá. Eu preciso pelo menos de 2 semanas para terminar essa peça. Então você já vai ter uma noção de quanto tempo demora e da dificuldade que é para elaborar aquela peça, né? Fora isso, também você consegue, depois que você colocar a mão na massa para construir o mostruário, você consegue ter uma base de valores, né? Eu tenho até um vídeo que eu fiz, que a gente vai soltar daqui uns dias, onde a gente ensina, se a gente já não soltou, como calcular, como precificar a sua peça, né? Porque quanto mais você demora para fazer uma peça, lógico que o preço vai ser um pouco maior, né? Se você demora menos, talvez ela seja um pouco menor. Então você colocando a mão na massa, também na hora de precificar você já vai saber mais ou menos o valor que você tem que colocar em cima daquela peça, né? Daí a gente vai entrar aqui no outro. Você quer falar alguma coisa sobre isso? Eu já penso, dependendo da peça que você vai criar, eu já penso diferente. Tipo assim, não é que uma peça o prazo de criação dela é mais curto que você tem que cobrar menos. Porque tem toda a questão do conhecimento que você aplica naquela peça. Porque, principalmente você que é iniciante, se você que está assistindo aqui, você está iniciando, muitas vezes, quando você recebe uma primeira encomenda, cara, você tende a se sacrificar muito para entregar determinadas peças. E isso não quer dizer que essas peças que você se sacrificou, você tem que cobrar um preço baixo. Quer dizer que dependendo do conhecimento que você empregou nessa peça, você tem que colocar, eu penso que você tem que colocar um preço justo por ela. Não, mas não é disso que eu tô falando. Tô falando mas foi isso que eu entendi. Tô falando no sentido assim, por exemplo, o cliente quer 200 peças de determinado modelo que você tem no seu mostruário. Se você tiver uma peça que você demora menos para fazer, você até consegue negociar com ele o preço. Às vezes ele fica, não, mas isso aqui é muito mais caro, vamos negociar o preço. Você já vai saber, você já vai ter uma noção de, não, essa eu posso abaixar um pouquinho o valor, essa não. Dependendo do grau de dificuldade. Por exemplo, esse troféu que a gente fez, que o Evandro falou, a gente não poderia abaixar mais nada, porque era uma peça muito demorada para fazer. É nesse sentido que eu tô falando. Se você já tiver o mostruário, você vai conseguir negociar com o cliente nesse sentido. Porque R$2 talvez que você abaixe de uma determinada peça, o cliente fecha com você. E é uma coisa que não vai ter muita diferença. Então é mais nesse sentido, tá? Mas aí no vídeo de precificação a gente vai falar bem sobre isso daí. É claro que igual a gente fala às vezes aqui. Às vezes você vai comprar, uma peça de um artista famoso, nem é tão bonita assim, mas o preço um preço bem salgado, estonteante. Mas por quê? Porque ele estudou, porque ele já fez o nome dele e assim por diante, tá? Então não é nesse sentido que eu tô falando de preço. Uma coisa que eu lembrei também, já que você contou essa história aí desse troféu, que eu acho que vale a pena a gente contar aqui, é que assim, quando a gente fez esse troféu, foi um evento muito importante, inclusive ele foi para várias cidades aqui de São Paulo, as cidades... Como chama? Interiores de São Paulo. Então esse troféu ele foi para pessoas do interior de São Paulo, não só para pessoas aqui de São Paulo. Pessoas importantes. Não, esse troféu ele premiou os prefeitos, os melhores prefeitos que tinham um cunho de empreendedorismo na sua gestão. Então ele fez essa premiação. Então esse troféu se espalhou para várias cidades. Mas uma coisa, gente, que me marcou bastante nesse evento, que a gente foi convidado para participar desse evento e a gente foi, é o seguinte, gente, que isso foi uma falha nossa e que já serviu para passar para vocês adiante, também já serviu como experiência para que, num próximo a gente já fique ligado nessa questão. É que, gente, a gente
focou tanto no troféu que a gente não pensou na embalagem. O que a gente pensou? Bea. Nossa, foi o bicho. O que a gente pensou? Que eu que sou mais a que cuida dessa parte aí, dessa logística de entrega, embalagem e tal. O que eu pensei? Falei, bom, eles vão entregar os troféus para os empreendedores, eles vão tirar o troféu da caixa e vai entregar, né? Enfim, só que, sim, foi isso que aconteceu. Só que depois, como era uma peça de vidro, o prefeito tinha que colocar o troféu dentro de alguma embalagem, né? Pra levar pra sua cidade, embora, né? E aí, gente, foi vergonha, porque aí no final do evento, não foi só nosso troféu, teve acho que o segundo ou terceiro lugar, não lembro, que foi o troféu de uma outra pessoa. E aí, no final do evento, a gente tava saindo, teve um coquetel, eu acho, alguma coisa. Aí a gente viu, gente, os prefeitos saindo com o troféu numa caixa de papelão que a gente colocou, sabe? Não era feia a caixa, mas era uma caixa de papelão meia ralé, digamos assim. Não era feia, mas também não era bonita. Não era uma caixa, não era uma embalagem legal. Era uma caixa que naquele tipo de evento tava feia. Enfim, mas foi uma coisa que... E por que também que eu tô falando isso? Porque a gente meio que se comparou com esse outro troféu, porque daí o outro, a gente já via as caixinhas, esse foi o nosso troféu, esse não foi. Porque o outro tava numa embalagem legal, uma caixa de papelão mais preta, mó bonita, daquelas durinhas assim. Daí a gente pensou, nossa, gente, deu uma falha aí nesse sentido. Então, assim, se você for fazer um troféu, por exemplo, pergunta pra pessoa como vai ser. Vocês vão entregar em mãos, depois você vai dar a embalagem pra pessoa colocar o troféu e levar embora. Como que vai ser? Porque às vezes, gente, pelo menos já passei por isso bastante, às vezes a gente fica com receio de perguntar as coisas. Gente, não tem que ter receio, tem que perguntar, independente de quem é. É o prefeito lá, sei lá de onde. O problema é dele, pergunta, entendeu? Porque aí no final, você não vai passar esses micos. E outra coisa também, é o nome da sua empresa que tá em jogo, né? Então você pode perguntar, gente. A pessoa vai te responder e pronto. Agora, se a pessoa for ignorante com você, na resposta, também não leva pro pessoal. Deve ser algum problema que a pessoa tá, enfim. Então sempre pergunta. Se tiver alguma dúvida, a gente pergunta pra depois você não pagar, né, esses micos, né, mano? Uhum. E com relação ao prazo também, gente, porque às vezes a gente fica tão empolgado de estar fechando o pedido, né? E a gente pensa que vai dar e às vezes acaba não dando. Isso, graças a Deus, nunca aconteceu com a gente, porque a gente preza muito comprometimento, né, com o cliente. Então, assim, mais imprevistos acontecem. Então, assim, toma muito cuidado com o prazo, gente. Não dá um passo maior do que a perna. Se você vê que não dá conta de entregar na data, mesmo que você perca o pedido, fazer o quê, né? É melhor você falar, não consigo entregar nessa data, do que falar que consegue não entregar, porque é uma responsabilidade grande quando você assume um compromisso com a pessoa, com o cliente, né? E outra coisa também, gente, com relação aos prazos, você tem que entender que imprevistos e acidentes acontecem. Então, nunca faça uma coisa assim, por exemplo, o evento é amanhã, eu vou entregar a peça hoje. Já aconteceu da gente fazer isso, por exemplo, o evento é amanhã, eu vou entregar a peça hoje, mas a gente é tão comprometido com o nosso trabalho, com as coisas que a gente faz, que a gente fez o quê? Bom, eu posso fazer isso, mas a gente vai lá levar a peça para você. Lembra? A gente foi lá levar a peça para o cliente. E aí a gente ajudou até a colocar em cima da mesa, arrumamos tudo certinho. Bom, nossa parte a gente fez, né? Tiramos fotos. Tiramos umas fotinhas e beleza. Aí a gente fechou. Mas a gente nunca fecha pedido assim, ó, por exemplo, para entregar lá pro Rio de Janeiro e tipo, em cima da hora, o evento vai ser, daqui 5 dias eu coloco no correio ou algum lugar, sei lá, despacho por algum lugar 5 dias antes. A gente nunca faz isso, a gente sempre coloca um prazo meio que longo, porque e se acontece um BO? Sei lá, e se o troféu, essa caixa vai para algum outro lugar que não era para ir? E aí, como é que vai fazer? É um evento de 200 pessoas, uma premiação,
e o cara fechou o pedido com você e o negócio não chegou. Às vezes não é nem culpa sua, mas eu acho que não é legal, né, gente? Porque por mais que não tenha sido erro seu, você entregou no prazo, mas eu acho que não fica legal. O cliente está contando com você, está contando com a chegada na parada. Então assim, pensa certinho, calcula certinho o prazo. Se você conseguir entregar antes, entrega antes. Teve uma peça que a gente fez esses tempos atrás, foi um troféu também bem legal, que era para entregar, era para homenagear um gerente de uma empresa grande do Rio de Janeiro. E o cara ia se aposentar e ele trabalhou lá, sei lá, 30 anos e aí eles queriam homenagear ele com um troféu. A gente fez, eu entreguei antes e o que aconteceu na hora da entrega? Tem algumas peças que a gente gosta de entregar assim, meio que em mãos, né? Então esse troféu foi um caso desse. E aí eu fui entregar o troféu, só que assim, tem algumas empresas, se for empresa muito grande, ela tem uma logística na hora de entrega, né? E às vezes é um pouquinho, colocar aí entre aspas, chato. Eu sei que faz parte do trabalho das pessoas e tudo mais, mas olha, eu fiquei mais de uma hora, foi mais de uma hora, que eu entrei e o Evandro ficou na portaria esperando, que não podia entrar também. Eu fiquei, gente, mais de uma hora para entregar esse troféu. Assim, essa empresa ela tem algumas filiais, então ela tem uma filial aqui em São Paulo e outras em outros lugares. Mas esse troféu ia para o Rio de Janeiro. E a pessoa combinou comigo tudo certinho, eu gosto das coisas nos mínimos detalhes para não dar erro. Ó, você vai lá, você vai entregar, vai falar que é para fulana e a fulana que vai fazer todos os trâmites para que chegue aqui no Rio de Janeiro. Beleza. Cheguei acho que chama almoxerifado, né? Que recebe as coisas. Cheguei nesse lugar aí para entregar com a nota fiscal, né? E o troféu todo embalado, bonitinho. Aí veio uma moça me atender. Gente, olha, assim, não é que ela foi grossa, mas ela foi taxativa. Não posso receber isso. Eu falei, não, mas você falou com fulano, que era o nome da pessoa que ia receber. Liguei, daí ela falou o seguinte, eu liguei pra fulano, só que ela não atendeu, ela não tá no setor dela. Aí eu falei o seguinte, aí o sangue já começou a subir, né? Porque, tipo, a pessoa não pode, no meu ponto de vista, eu acho que a pessoa não pode ser taxativa, assim, é isso e pronto. Não, vou ver como é que é, tentar resolver o problema. Mas eu pensei, não, eu vou me controlar, não vou sair daqui enquanto não entregar esse troféu. E aí, gente, a moça falou isso. Eu falei, não, mas você pode tentar mais um pouquinho, então? Tenta falar com ela que eu vou ficar esperando. Aí ela falou o seguinte pra mim, bom, eu vou tentar, mas não prometo nada, porque eu não tô conseguindo falar com ela. Eu falei, então tá bom, eu vou ficar aqui esperando. Aí ela falou assim pra mim, se você quiser ligar pros seus contatos, aí pras pessoas que você tem contato pra falar sobre isso, pode ligar. Aí pra ajudar, meu celular já tinha ido pro pau, já tinha acabado a bateria. Eu falei, não, eu vou esperar. Enfim, gente, eu fiquei mais de uma hora, né, uma hora e meia, mais ou menos? Não sei. Enfim, eu fiquei mais de uma hora esperando essa menina chegar com a resposta, porque eu só ia sair dali se ela tivesse tentado falar com a outra moça que ia receber o troféu. Fiquei esperando. Daí a pouco veio um outro rapaz. Ah, não, você que é a Gisele? Eu que sou a Gisele. Não, desculpa, porque fulana falou comigo e eu esqueci de avisar as meninas, mas tá tudo certo, pode deixar a peça aqui. Então, assim, gente, é chato, tem umas coisas assim que acontecem no meio do caminho que é chato. Mas se eu tivesse me estressado e falado, não, beleza, então você não quer receber, eu tenho aqui o comprovante que eu vim aqui e aí o negócio vai sobrar pra você, eu poderia ter feito isso. Só que eu acho que isso não é do nosso perfil, até porque a gente tem um comprometimento com o cliente. Então eu falei pra pessoa que ia chegar dentro do prazo, que eles iam fazer um evento pra homenagear o cara. Então, assim, falei, não, eu vou esperar e essa peça vai chegar, porque eu combinei com a pessoa e não sei o que vai fazer, mas vai chegar. E a gente ficou lá, esperando. Então, assim, é legal você ter esse jogo de cintura e também pensar que pode acontecer algum imprevisto. Mesmo que se eu não tivesse conseguido entregar naquele dia, se a mulher não tivesse atendido o telefone, né, a gente ia conseguir entregar no outro dia.
Porque a gente estava até antes do prazo, a gente estava entregando acho que uns 2 dias antes. Por conta disso mesmo, se der algum BO, a gente pode entregar amanhã. Entendeu? Então é legal você sempre pensar que alguma coisa pode acontecer. Alguma coisa que eu esqueci de falar sobre isso? Não, acredito que você falou tudo. Nos mínimos detalhes. Gente, às vezes eu falo um pouco demais, mas eu penso assim, né? Se você achar que eu tô falando demais, acelera o vídeo aí e passa pra frente. Mas tem coisas assim na vida da gente, experiência, que quem tá começando às vezes não pensa nisso, né? Às vezes a pessoa ela é imatura no sentido de que tá começando, não tem experiência. E às vezes um detalhe que ela esquece faz toda a diferença. Esse cliente que a gente está falando aqui, ele é um cliente recorrente, sempre compra coisas de nós. Se a gente dá uma brecha dessa, faz uma coisa errada nesse sentido, ele não vai comprar mais. Então esses detalhes que eu falo, que às vezes eu pareço tipo uma véia chata, não é que é uma véia chata, mas assim, você corta isso daí. Não vou cortar não, tô ligado, né? Ela sempre pede pra me cortar esses gafes dela. A minha eu deixo. Às vezes parece uma tiazona chata falando, mas é por conta disso, porque tipo assim, a gente aprendeu muito ali na unha. Tem gente que se eu esqueço de falar um detalhe, vai falar, nossa, eu não tinha pensado nisso e por conta disso eu atrasei o pedido. Enfim, por causa disso. Mas se você não tiver paciência de ouvir, vai pulando aí o vídeo. E a última coisa que eu anotei aqui, que eu também já falei um pouco, é sobre comprometimento com o cliente. Aí você pode falar sobre isso, acho. Não, a questão é isso que você já falou também. Você falou esses 2 tópicos aqui. Porque assim, vou falar só pra gente fazer o fechamento desses 2 tópicos. Quando um cliente resolve encomendar alguma coisa de você, fazer um pedido para você, seja o cliente pessoa física ou jurídica, principalmente jurídica, é porque ele acredita que você é capaz de entregar aquele produto com a qualidade que você ofereceu a ele. Se porventura, independente do motivo, você não entrega, é como a gente falou, o cliente vai no próximo pedido, na próxima oportunidade, já descartar a chance de pedir com você, já que você deu uma cara. Ou, vamos supor que você atrasou, entregou atrasado ou com uma qualidade inferior à que você prometeu. Pronto, sem chance. No próximo pedido ele já vai dar preferência, você pode até entrar na lista ali de desejos dele, mas com certeza o cliente já vai dar preferência a outra pessoa que também consegue fazer, mesmo com uma qualidade mais baixa, uma pessoa que entregue no prazo. É tipo um bolo de aniversário, imagina, você vai numa festa, eu dou uns exemplos meio doidos, mas é verdade. Você imagina, você vai numa festa de aniversário e o bolo não chega, ou o bolo chega atrasado. Porque, por exemplo, se é um brinde, um troféu, é uma homenagem, tem que chegar no prazo e inteiro ainda por cima. É porque eles têm que organizar lá a mesa, os troféus, e fazer a contagem. Então é por causa disso que a gente preza muito e a gente bate muito em cima dessa tecla de comprometimento, que é uma coisa que a gente tem bastante, né, Vânia? A gente já chegou a passar a noite fazendo determinada peça, porque a gente tinha se comprometido que a gente ia entregar aquela peça no prazo. E eu acho que falta um pouco disso em algumas pessoas, várias pessoas, ter um comprometimento com o cliente, né? Às vezes o cliente não tem sempre razão, isso é verdade, mas o comprometimento é uma coisa que você tem que ter com o seu cliente, porque senão você nunca vai ter venda recorrente, né? E tipo assim, eu sempre falo também que tipo, as pessoas às vezes falam, tá difícil vender, eu não consigo vender e tudo mais, mas a pessoa não tem comprometimento. Eu tô tentando fazer um pedido de umas peças aí que eu quero fazer de bijuteria, eu tô tentando fazer um pedido de metais. Faz 3 dias que eu tô falando com a empresa pelo WhatsApp. Hoje eu mandei uma mensagem assim, será que você vai conseguir terminar de me atender hoje? Porque já faz uns 3 dias que a gente tá tentando... tô tentando fechar o pedido com você e você não me responde. Então acho que falta comprometimento, né? Então é legal você pensar bastante nisso, porque se você tiver comprometimento, com certeza você vai ser o primeiro da lista quando a pessoa pensar em brinde, em fazer alguma coisa nesse sentido.
Nada, continua. Já acabei. Fechou? Tem mais, tem mais algum tópico aí? Que escrito aí? Nada. Não é nada de interessante, né? É só um tópico aqui. É, só isso. Bom, vocês têm alguma dúvida? Bom, gente, então monta aí os seus mostruários, né? Seu mostruário. Que você vai ser legal. Vai ser legal para você, para o seu cliente. E quando você tiver... às vezes você pode pensar, Gisele, eu não tenho ideia de fazer 5 modelos de troféu. Tem sim. Faz um. E quando você estiver fazendo aquele, você já vai ter ideia de outro e outro e outro. E aí você vai conseguir fazer, tenho certeza, né? Ideias vão vir. Só não vem se você não pôr na mão na massa. Aí não vem, de jeito nenhum. Mas se você falar, não, vou conseguir, ó, e vá. Ripa na chulipa. Beleza? Fechou? Fechou. Fechou? Ó, qualquer dúvida, se vocês quiserem, deixa aqui embaixo sugestões para os próximos Cozincasts, porque né, se você deixar uma sugestão, ajuda a gente também. E eu tô ligada que vocês não estão curtindo o vídeo, e tem gente que assiste os vídeos e não é inscrito no canal, gente, meu. Ajuda aí, né? Curte o vídeo e se inscreve no canal, beleza? Então é isso, gente. Grande beijo e até a próxima. Valeu!